A direita precisa colocar de lado as suas aspirações individuais dentro da política para combater essa monstruosidade que é a ditadura judiciária. Se isso não for feito, o judiciário vai virar, como virou aqui no Brasil, uma ferramenta totalitária ditatorial. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas. Todos os parlamentares de direita se unirem, e da oposição em geral, e buscar também pressionar pessoas do Centrão que podem sim fazer parte desse grupo de... pode ser um grande grupo de estudo, pode ser um gabinete de crise. O que eu percebo é que o negócio está todo individualizado. Existe movimentação quando... E aqui, veja, não é uma crítica a uma pessoa ou outra. É a falta de articulação para entender o que está empurrando o país para toleiro. O pessoal está dividido, né? E tem que dividir também, tem que ter atenção com relação ao Lula, com relação ao que é votado, tem que trabalhar as pautas nas comissões, mas o pessoal tem que ter uma hierarquia de valores, Cogos. E dessa hierarquia de valores, para mim, o problema prioritário está no Supremo. Eu concordo, Marco Antônio. O primeiro ponto é o seguinte: nós temos que ter uma sociedade com decência moral. A direita deve representar uma decência moral que permeia suas ideias. Quando as pessoas falam em clima político acima da indignação moral, nós já temos um problema. Porque não é uma questão de clima político, isso aí nós podemos construir. O grande problema é que nós temos pessoas inocentes presas. A Débora e tantos outros patriotas presos sem poder ver sua família, pessoas que são arrimo de família, pessoas que estão doentes. Esse é o principal problema do país hoje em curto prazo. Se nós não tivermos indignação moral diante desses abusos e compaixão pelas pessoas inocentes que são presas políticas ou exilados políticos no Brasil, nós vamos perder de vista o propósito que transcende a própria política e chega na ideia de qual é, não é nem a questão de qual é o STF que nós temos, é qual deve ser a base moral da nossa civilização brasileira. Se existem pessoas inocentes presas, é urgente que se façam reformas, é urgente que se soltem essas pessoas, é urgente que se faça impeachment dos ministros abusadores. Esse é o problema de curto prazo. Primeiro, nós temos que soltar esses presos políticos. Segundo, nós temos que garantir que esses abusos nunca mais aconteçam. Oi? Não, você tinha dado uma travada pra mim. Pode continuar. Então, o primeiro ponto é soltar essas pessoas inocentes que estão presas. Ponto final. Isso é a base moral. Segundo ponto é tentar fazer o máximo possível que nunca mais aconteçam esses abusos. Daí a necessidade de se fazer essas reformas, que seria reduzir esse poder abusivo e autoritário do STF. Ele tem poder acumulado demais. Too much power. É preciso descentralizar o poder e criar mecanismos de correção e de contrapesos para que não haja mais esse acúmulo de poder no STF. O primeiro ponto é acabar com o foro privilegiado dos parlamentares. Isso é totalmente essencial. E a direita precisa se concentrar nisso. Porque se existe o foro privilegiado dos parlamentares, não existem várias instâncias de apelação e o parlamentar passa a ficar refém de uma ditadura judiciária do STF, sem que ele passe como qualquer outro cidadão pelas várias etapas e tenha direito a corte de apelação, o que é uma base do direito ocidental. Então, o foro privilegiado é um problema sério. O segundo problema é que o STF ele esmaga as outras instituições jurídicas. Ele não é uma instituição jurídica que existe lá como um remédio para emergência, para questões difíceis constitucionais. Ele não é uma corte que só é ativada mediante provocação jurídica. Não, ele se intromete não só nas outras cortes, como ele se intromete naquilo que é escopo do legislativo e do executivo. O Bolsonaro passa um decreto e eles vêm julgar como inconstitucional. O Bolsonaro reduz o imposto, eles vêm julgar e julgar como inconstitucional. O Bolsonaro nomeava alguém para ser superintendente da Polícia Federal, eles dizem que é inconstitucional. Eles não podem fazer isso, eles não podem usar a questão da constitucionalidade como muleta para fazer ativismo, para fazer canetada. Então, essa é outra reforma que tem que acontecer. O judiciário, o STF, melhor dizendo, ele só pode ser ativado, em alguns casos, com a aprovação dos outros poderes. Ele não pode ser um substituto, uma muleta para as outras instituições do país. Se isso não for feito, o judiciário vai virar, como virou aqui no Brasil, uma ferramenta totalitária ditatorial. E o terceiro ponto, Marco Antônio, que você falou, a direita precisa colocar de lado as suas aspirações individuais dentro da política para combater essa monstruosidade que é a ditadura judiciária. Porque eu sei que as pessoas na direita querem ser eleitas para isso, querem aqui ali, querem prestígio e tal, e é natural que o ser humano seja assim. Agora, nós temos que ter senso de proporção. Nós não podemos deixar com que ambições individuais estejam acima do bem comum do povo. A direita precisa parar de egolatria, precisa parar de esse individualismo prejudicial e se juntar para combater aquilo que a longo prazo pode esmagar a própria existência de uma direita nesse país. E pior do que isso, aquilo que pode violar os direitos do nosso povo. Porque se nós não lutarmos por isso, qual seria a razão da existência de uma direita?